texto, eu escrevi uma cartinha, acabei escrevendo um texto. Aí você, bicuda, foi ver. Eu comecei a Você ler, começou a comecei ler. a chorar. Eu Depois comecei a parei. Já. Olha, tem até fundo musical. É. Com certeza eu vou chorar, que eu chorei umas 10 vezes escrevendo. Mãe, olha, eu já vou chorar. Mãe, por detrás dessas simples palavras de... Mãe, por detrás dessas simples palavras de 3 letras, existe uma força imensurável. Conceitualmente é geradora da vida, única e sem substituta para o ato do nascimento. Embora possa ser substituída, bem ou mal, por mães adotivas ou similares, ela é a única em seus atos, efeitos e direitos. Vou contar uma história para vocês, porque eu acho que mãe é muito mais do que uma simples geradora da vida. Essa história começa em meados de outubro de 82, quando a menina de apenas 16 anos, em choque, imagino, recebe a notícia que a partir daquele momento sua vida se transformara radicalmente. Fico imaginando-me como uma garota de apenas 16 aninhos foi forte, guerreira, decidiu manter um problema. Afinal de contas, ninguém se imagina ser mãe tão precoce. Nesse momento, o primeiro grande passo da sua vida. Após 9 meses de ansiedade e angústia, nasce uma criança. Linda. Mais precisamente em julho de 83. Branquelo, cara de rato, esquisito, mas como toda mãe, acha a coisa mais linda do mundo. As coisas naquele tempo não eram fáceis e o abrigo da família se fez presente. Tivemos o amparo dos nossos tios e lá começamos uma vida juntos, a 3, em família. Como não era de se estranhar, minha memória desse período é nenhuma, afinal de contas era um bebê. Recordo-me das histórias como te trataram bem naquela casa, do apoio, do incentivo, da palma estendida. Chegou um momento que era preciso mudar. Foi um momento de choro, tristeza, mas lá no fundo um sentimento de realização. Afinal de contas, iríamos para a nossa casa. Mudamos, o bairro, Barroquinha. Era uma casa simples, portão de ferro branco, uma vaga na garagem na frente. Ao entrarmos, dávamos de cara com a sala. Logo à direita tinha o quarto dela, e mais à frente no corredor meu quarto. Era uma rua íngreme, e toda vez que desceu a moto CG lá de cima da rua, esperava por você e meu pai. Ficava quase o dia todo na casa da minha tia Dilma, sendo paparicado por tudo e por todos. Meu avô sempre trazia uma caixinha de uvas passas para mim, e minha avó, com seu suco de limão e misto quente, me tratava como a criança mais adorada do mundo. Mesmo assim, a saudade era clara dos meus pais. Sempre fui paparicado, assumo. Na família, era o contador oficial de piadas. Desde moleque, adorava fazer as pessoas rirem, seu centro de atenção. Lembro-me do festival de lambada no tênis, quando dancei e fui ovacionado pela maior torcedora de todas. Mesmo com dificuldades, andava na moda. Usava basqueteira, que era o tênis da época, para poucos. Quem é a mãe que não quer ver o filho feliz? Aposto que para comprá-las, muitas coisas dela deixaram de ser adquiridas. Mãe, eu quero estilete de balão. Ela sabe o que eu estou falando. O momento na Bahia que me marca muito foi no Colégio João Paulo II. Nossa, como eu ficava bravo e triste por ser esquecido tantas vezes da escola, sendo o último a ser buscado algumas vezes. Estudava de manhã e uma vez chegou ao ponto de ir embora junto com os alunos da tarde. Para uma criança de 7 anos, eu pensava em tudo. Eles não gostavam mais de mim e por aí vai. Hoje eu sei que doía muito mais em você do que em mim. Imagino como deveria estar atarefada na saúde tropical, com os almoços que não dava tempo nem de respirar. Falando em almoço, como era gostoso comer aquela lasanha. Todo dia. Desconheço alguém que gostava mais do que eu. Quem disse que eu me esqueço das dormidas no corredor do Pedro Falcão Vieira Center e noites de micareta, enquanto ao invés de curtir a festa, estavam lá trabalhando numa barraca vendendo cerveja nos tonéis de gelo e serragem. Existem algumas partes que eu não lembro dessa época, como a mordida do cachorro no olho,
as milhões de injeções e por aí vai. Uma história que ficou marcada foi o corte no pé. Sensibilidade de mãe não erra nunca. Eu estava dormindo no quarto de lua, quando fui ver se tudo estava bem, e deu de cara com o pé todo rasgado, ensanguentado, e lá vamos nós, mais uma vez, para o hospital de madrugada. Chorava que não podia mais, e você ali do meu lado, chorando também, e por mais brava que estivesse, com razão, me dando força. Falando em sonhos, lembro da bicicleta, do pintinho que ganhei e dei banho nele, tadinho, da quilua, entre outras coisas. Sei que você teve participação direta nessas coisas, fazer o filho feliz. Em 1992, o desafio. Agora já não éramos mais 3, e sim 4. Uma menina preta, com a testa e um olho gigante, se tornava o membro mais novo da família. Além de mais um filho, uma mudança seria um grande desafio. Ficar longe da família, dos amigos, para vislumbrar uma melhor condição de vida para a família. Chegamos em 28 de dezembro de 92, às 10h30 do aeroporto de Confins. Com apenas 9 anos, não entendia muitas coisas direito, mas sei que achava tudo muito diferente. Avenida do Contorno, 9.331, nosso novo endereço. Ali recomeçou uma nova história. Nosso quarto era bem no fundo, a cama, um colchão no canto da parede. À frente era o escritório. Lembro da correria que era o trabalho incessante, que era fazer as coisas acontecerem com um orçamento extremamente reduzido, fazendo com que cada centavo era economizado. Ainda assim, mesmo com a dificuldade de comprar por um período uma geladeira que precisa salgar carne, nunca baixou a cabeça. Nunca deixou o desânimo abater. Isso é para poucos. E você, mãe, sabe como ninguém ser uma Mulher Maravilha. Era assim que eu sempre te chamei e falei para as outras pessoas, que você era Mulher Maravilha. Uma coisa que me admiro muito é como os meus pais têm um sentimento de doação, de entrega total aos filhos. Sentimento que esse um dia eu espero poder compartilhar com o filho meu. Mesmo com dificuldades, com orçamento base zero, nunca deixaram de pensar no melhor pra gente. Tanto que fui estudando nos melhores colégios, o Pio XII. A priori estranhei muito o fato de estudar no colégio de freiras. Achei que ia virar padre. Mas o que foi logo quebrado com apenas alguns meses de aula. Como o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar, fui reprovado na 5ª série. E o ano de investimento todo foi jogado no lixo. Afinal de contas, a minha irresponsabilidade gerou tudo isso. Mais uma vez, estava lá do meu lado, bravo, é verdade, mas me apoiando e dizendo que eu iria continuar na escola, por mais difícil que fosse pagar, e que aquela seria uma das grandes lições que eu ia ter na minha vida. De fato foi. A empresa começou a crescer aos trancos e barrancos, e o hábito de consumo da minerada começou a mudar. Saí do tradicional café com pão e queijo, café com pão de queijo, e começar a pôr suco de polpa de fruta nas refeições. Em 94, chega um ratinho branco e parecendo ser adotado ao nosso lar. Agora, éramos 5. Já não estava fácil com 2, imagina com 3. Ainda assim, o sentimento de se doar integralmente nunca deixou o coração dela. Buscando melhorar as perspectivas dentro da área profissional, começa um negócio paralelo, vender joias. Precisava colocar mais dinheiro em casa. Ainda que com pouco relacionamento, se saiu uma excelente vendedora, atraindo vários clientes, e o que começou a se tornar um negócio promissor. E aí se tornou um negócio promissor. Por questões do acaso, o negócio não foi para frente, em virtude do fornecedor. Pensam que ela baixou a cabeça e desanimou? Não. Essas palavras, de fato, não fazem parte do dicionário dela. Aos 18 anos, morando em Salvador, recebo um presente que é o sonho de qualquer menino da cidade, um carro. Estava na casa da tia Célia, tomando banho, quando ouço um buzinaço. Era minha mãe que tinha chegado de BH, com meu tio César trazendo o meu carro, um laço vermelho. Tem jeito de ser mais especial que essa mãe? Duvido. O que me deixa ainda mais feliz é o fato que mais um sonho meu foi realizado com muito esforço. E o sacrifício de ver um filho feliz era o mais importante. Pesquisando,
dia e noite, tudo que via, conversando com Deus e o mundo, e chegou a oportunidade da Magris, um produto que faria toda a diferença na vida dela. Após inúmeras conversas, conseguiu a praça de Salvador e Feira de Santana. E então começa um novo negócio, mais uma vez, na cara e na coragem. Durante muitos anos, foi um excelente negócio, dando um resultado financeiro surpreendente, fazendo com que muitas vezes fosse o principal mantenedor de algumas coisas. Quantas madrugadas foram perdidas fazendo o livro de como usar o produto, o passo a passo, textos de propaganda, acertos de contas, entre outros. Deixar a família em Belo Horizonte e trabalhar que nem uma doida em Salvador não é para qualquer um, coisa só para Mulher Maravilha. Em dezembro de 2005, reforço o meu desejo de muito tempo, a partir de uma conversa, que precisava conhecer o mundo, me lançar nesse mundão, aprender por mim mesmo. E em maio de 2006, estava indo eu para a Europa, desembarcando mais precisamente na Inglaterra. Com o coração apertado, nos despedimos em São Paulo, uma nova vida estava começando. Como foi bom ter o apoio de vocês nesse momento, o que era tão importante para mim. Trabalhei e curti demais, conheci 13 países, mas cada mês que se passava, a saudade aumentava. Retornei ao Brasil em janeiro de 2007 e ela não estava lá. Encontrava-se em Salvador, trabalhando como sempre. Uns dias se passavam e eu já não aguentava mais de saudade. Peguei o avião e fui encontrar-me no festival de verão com ela. Nossa, como aquele abraço e o beijo do reencontro foi bom. Amei demais a minha viagem, mas como é bom voltar para casa. Retornei logo aos trabalhos da empresa. Ainda vivia aquele sentimento da independência de morar fora. O tempo foi passando e as coisas também começaram a perder o sentido. Afinal de contas, eu queria ser dono do meu próprio nariz. No meu aniversário de 2008, fui viajar com os amigos e a levei numa loja. Ficamos apaixonados pelos produtos e ela, como mulher de visão, logo enxergou uma grande oportunidade de negócios. Ali começaram o sonho que foi concretizado em 10 de setembro de 2008, a Boundless Savassi. Era uma loja como se fosse a minha filha. Dava o sangue para ela. Acordava cedo com o maior prazer do mundo para estar dentro do negócio, tentando fazer o melhor que podia. Afinal de contas, ela seria o meu primeiro grande passo para tudo. A loja de venda e poupa, até que as coisas começaram a mudar. Não só pela mudança de mercado, mas pelas decisões que não concordávamos e naquele momento teriam sido colocadas a mim, goela abaixo. Como alguém chega, manda tudo que você tem planejado, desconstrói tudo que sonhou, era assim meu sentimento. Vejo aquele período negro na nossa história, pois juntou a falta de conhecimento de procedimentos administrativos com a minha inabilidade de lidar com o problema e o relacionamento começa a desmoronar. O tempo passa e eu vejo como somos parecidos. E está aí, talvez, a chave de tudo isso. Onde há muito chefe para pouca tribo, inevitavelmente iria acontecer o choque. Lembro-me com pesar das brigas, discussões, insultos, tristezas. Momentos que esses hoje apenas quero ter como aprendizado e que nunca mais volte a acontecer. Definitivamente a nossa família não tem preparação alguma para trabalharmos juntos. O que quer dizer que precisamos entender com maturidade que nossas características não combinam com relacionamento profissional. Tão simples quanto isso. Demorei a enxergar isso. Muito mais tempo do que imaginei. E durante esse período em que tentava fazer as coisas acontecerem dia após dia, o cansaço, a raiva, a frustração começou a tomar o lugar de todos aqueles sentimentos que sempre foram presentes na minha vida. O ser humano muitas vezes não consegue refletir sobre tudo e leva muito em consideração as coisas do momento. Ainda bem que existe duas palavras que ajudam demais a quebrar tudo isso: fé e tempo. Sabendo do mal que toda essa relação tinha feito a mim, principalmente a minha relação familiar, decidi que não mais trabalharia na empresa da família, que seria apenas filho. Vejo com muita nitidez como tudo isso melhorou. Cheguei a pensar muitas vezes: meu Deus, como eu nunca tomei essa atitude antes. O que importa é que hoje as coisas mudaram. Os sentimentos que sempre estiveram aqui, hoje, estão à tona. Decidi contar uma pequena parte da nossa história para mostrar, através de fatos, que você é um exemplo a ser seguido. Além de mulher, que desde criança aprendeu na marra o que era ser responsável,
Nunca baixou a cabeça frente aos problemas. Sempre fez uma limonada com todos os limões que a vida te deu. Uma mulher batalhadora, guerreira, com defeitos como todo ser humano. Uma mãe que não mede esforços para levar o que há de melhor para os seus filhos. Muitas vezes fazendo até loucura, mas o importante é vê-los felizes. Além disso tudo, é um exemplo de mulher, que está ao lado daquele que jurou amor em todos os momentos, principalmente naqueles onde muitas abandonam o barco. Você faz diferente. Pega o leme e comanda e não deixa a peteca cair. Decidi lembrar da nossa história. Primeiro para te agradecer por tudo que você foi na minha vida até hoje e sei que sempre será. Dizer que fui imaturo e irresponsável quando não soube separar o profissional do pessoal. E por um tempo tivemos uma relação de cão e gato. O mais importante é que hoje as tormentas já se passaram. E hoje, de fato, está de volta às calmarias. Quero te parabenizar não só pelo seu Dia das Mães, mas por todos os seus dias aqui na Terra. Você tem sido um exemplo para todos. Tenho absoluta certeza que foi com o seu exemplo que me torno hoje um homem cada dia melhor. Aprendo que cada dia que passa que devemos acreditar nos nossos sonhos, ainda que pareçam impossíveis. Que tem gente que vê e tem gente que enxerga. Obrigado por ter sido essa pessoa maravilhosa, que todos adoram ter por perto, que é um exemplo de força, determinação, amor, doação, persistência e foco. Uma mãe que não é muito melosa, mas que, se preciso for, atravessa uma parede. E é isso que esperamos dos nossos pais, alguém para contar. E eu falo de coração aberto. Muito obrigado por ter ficado sempre ao meu lado, hoje e sempre. Beijos do filho que te ama muito. Tchau. Parabéns. Ah, que lindo.